Olá, olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo e queremos saudar vocês aí da melhor forma possível e que vocês sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse canal foi criado exatamente para que a gente possa transbordar esse conhecimento com vocês e que vocês possam, assim, interagir com a gente. A gente pede que você se inscreva no canal, pode acionar o sininho para você ser avisado de todos os episódios que vão vir a acontecer. E, através disso, você também pode compartilhar com um amigo, com um parente, com qualquer pessoa que você acha que precisa receber esse conteúdo, ouvir essas palavras, que são palavras para realmente trazer um conforto para o coração, trazer assim um desaceleramento para a mente. Nós estamos fazendo a leitura do livro, né, Espiritismo com Cristo. Do estudo Espiritismo Aplicado. A gente confunde aqui com o nome do canal. Espiritismo Aplicado, com Eliseu Ringonati. E esse trabalho, ele é um trabalho direcionado mesmo para trazer esse conteúdo para que os corações se abram, as pessoas que não conhecem ainda, seja a porta de entrada com palavras simples, com explicações simples para que isso realmente chegue e faça morada no seu coração. Eu hoje estou aqui com a minha amiga Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. É um prazer estar com você aqui. Boa noite. É sempre uma grande oportunidade de estar aqui presente com você, gravando, né? Gravando esse episódio do livro. E eu quero lembrar que aqui no nosso canal nós somos uma extensão do Centro Espírita Cristão. E aqui você encontra não só o estudo do livro, como também diariamente mensagens em orações às 22 horas, o Evangelho no Mundo, o episódio também do Conversas da Alma e o Cartas de Paulo. São todos programas pensados para levar o Espiritismo com a sua grandeza para vocês, né? Então, aqui, sempre iniciando, nós fazemos uma prece para levar para vocês a oportunidade de ter o Cristo nesse momento, levando a luz, as bênçãos para onde você esteja. Então, vamos nesse momento, serenando a mente, imaginando o Cristo entrando onde vocês estão, seja seu lar, seu local de trabalho, onde você estiver. Então, nesse momento, com paz e serenidade, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos fazendo aqui, então, recapitulando, gosto sempre de trazer uma lembrança daquilo que já passou. Nós estamos no capítulo da perfeição moral, onde nós falamos os tópicos de temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidades, indústria, sinceridade, justiça, moderação, pureza, tranquilidade, caridade e humildade, que são os tópicos que relacionam a perfeição moral. Tudo isso faz parte do quê? Da reforma íntima, né? Que é justamente todos os nossos esforços para viver na plenitude, para viver de uma forma moral, que é o quê? A imagem e semelhança do Cristo, né? Então, nós fizemos no episódio anterior, nós falamos os itens até pureza. E aí, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a tranquilidade, a castidade e a humildade. E no próximo episódio, nós vamos iniciar o sofrimento, certo? Então, vamos lá. É isso aí. Então, o primeiro tópico
É o tranquilidade. Então, tranquilidade. Nós temos que realmente ter isso dentro de nós. A palavra, ela fala por si só. Mas para nós adquirirmos isso, temos que continuar. Por isso que diz, o trabalho não cessa. Por quê? Porque o trabalho, ele é nosso. É um trabalho de aperfeiçoamento moral. E esse trabalho, ele pega todas as partes, todas as áreas da nossa vida. Então, nós, em todos os momentos, vamos ter que estar atento a isso para que a gente possa pôr em prática. E, além de pôr em prática, realmente lembrar que isso é preciso ser feito. Então, uma aula dessa, uma leitura dessa, traz para você realmente a tranquilidade de saber que você precisa trilhar esse caminho. E é o melhor caminho. Não tem outra coisa que a gente possa falar que vai substituir isso. Então não, você simplesmente vai ter que praticar todas essas coisas e que essas coisas, elas não falhem e nem te faltem em nenhum momento, em nenhum lugar, porque isso vai te elucidar todos os seus passos aqui nessa vida. Enquanto você está aqui nessa vida terrena, você precisa entender isso. E essa tranquilidade, essa paz, para que você possa resolver assim tudo aquilo que venha aparecer para você no seu dia a dia. Então você vai saber como lidar com as pessoas, como lidar com o seu trabalho, você vai saber lidar com os seus parentes, com os seus amigos, com as pessoas que se julgam nossos inimigos. Então nós vamos ter a tranquilidade e não vamos deixar com que a ansiedade, com que o nervosismo, com que o imediatismo, com que essas coisas, elas saltem à frente e que possa assim nos prejudicar ou prejudicar aqueles que estão à nossa volta, né? E acontecendo para um, acontece para o outro, porque quando a benfeitoria aparece, ela é para todos, mas também quando a outra parte ela ressalta, o prejuízo ele é causado para todos. Então, essa tranquilidade nós vamos ter que buscar. Sim. O próximo tópico é castidade. Então, nós não olharmos os nossos irmãos e irmãs, então nós falamos, né, de ambos os sexos, e não olharmos também com esse pensamento, nós olharmos como irmãos mesmos, porque essa castidade, ela precisa ser realmente guardada para o casamento, o matrimônio. Então, a partir de que você entendeu que aquela pessoa é a pessoa que você se comprometeu em vir e trabalhar junto com ela, então a gente imagina que a gente vai encontrar o amor da nossa vida, tal. Isso vai acontecer, mas nós nos comprometemos em estar com pessoas e essas pessoas nos ajudar e nós ajudarmos passar. Por isso que essas pessoas são pessoas que estão tão ligadas a nós. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu estou casado, estou dentro de um relacionamento e eu ainda não entendi por que isso não acaba. Porque tem uma ligação e essa ligação é muito mais forte do que as coisas que acontecem aqui no mundo material. Porque são só coisas do mundo material. Mas as coisas do plano espiritual, elas precisam ser feitas, elas precisam ser ajustadas. E nós viemos para esse ajuste.
Então, nós vamos entender que nós vamos ter que estar com essa pessoa e nós vamos entender que essa pessoa é a pessoa que vai, assim, ter acesso ao nosso corpo aqui, ao nosso, né, ao nosso maior bem quando estamos aqui, porque através do corpo, através desse corpo que nós vamos proporcionar as experiências ao espírito. Então, essas pessoas vão ser pessoas que nós precisamos ter a certeza. Então, escolhemos alguém que, na verdade, não é uma escolha nossa aqui, é um comprometimento de encontrarmos aqui e nos ajudarmos mutuamente. Então, guardar a castidade para o casamento. Engraçado, eu tava procurando, interessante, né? Eu tava procurando aqui, ele fala do termo da castidade, né? Eu tava procurando aqui a data que o livro foi escrito, né? Mas eu não achei. Né? Ele fala que o livro hoje é uma informação importante, né? Uhum. Esse livro hoje, ele está na 19ª edição. Né? Ou seja, ele já foi impresso 19 vezes, né? E a última vez que ele foi impresso foi em 2012. Né? E que ele tem como base né, os preceitos do Chico, né? Mas ele não fala, não traz a informação de quando ele foi escrito, né? Mas você vê a importância, quando ele usa o termo da castidade, o quão importante é a questão da fidelidade, né? Porque essa questão do casto, né? De você honrar o casamento, né? Da fidelidade, né? E coisa que hoje em dia você não vê. É muito difícil hoje em dia você ver esse respeito de um homem e da mulher. Em via de regra, você só vê a dissolução do casamento, né? Aí, próximo tópico, humildade. Então, dentro da humildade, uma das coisas mais importantes é onde a gente fala sobre imitar Jesus, vivendo de acordo com o seu evangelho. Jamais desprezar, por mais modesta que seja a criatura, os preceitos mais próximos da imagem e a semelhança do Cristo. Então, dentro desse tópico sobre humildade, acima de tudo, a gente não fala sobre religião, e sim sobre o benefício, né, de acreditar, o benefício da imagem do Cristo, de olhar o Cristo e ele ser a maior referência. De seguir o Cristo, né? Da fé do Cristo, né? Da fé, da humildade, daquela coisa dele mostrar para nós verdadeiramente que os passos podem ser dados e não precisamos passar por cima de ninguém. Então, nós podemos, assim, falar de coisas que são coisas relevantes, coisas divinas, e vamos, assim, abranger a todos. Porque até aquele que está dentro de uma condição mais difícil, que está passando por um problema, que ele ainda não atingiu um nível, que ele ainda está na revolta, na raiva, por estar passando, né, pelas suas provas, ele tem vontade de crescer, de melhorar, de sair dali, daquele ponto onde ele está, e ir para um próximo passo. Ele nunca pensa, eu estou aqui e quero ir para um entendimento pior, para um lugar pior. Então, por mais que eles estejam enganados e se enganando, né, não
tem essa vontade. Sim. Na verdade, tem a vontade de crescer, de avançar, mas tem um detalhe que é muito importante, que o medo, talvez, de não conseguir é muito maior e que não deixa eles prosseguirem o caminho. Sim. Porque o novo, ele assusta, né? Então eles não querem. Mas nós temos aí os exemplos de que você deve ser uma pessoa humilde, seguindo os ensinamentos de Cristo, seguindo assim tudo aquilo que Ele nos deixou em todos os sentidos. Desde quando Ele fez um trabalho de cura até quando Ele se calou. Porque até no Evangelho está escrito, quando você se cala perante um tolo para que ele fale, você já está fazendo uma caridade. Então, você vê que em determinado momento, respostas que ele poderia ter dado, coisas que ele poderia ter falado, que ia realmente ser uma verdade em cima daquilo que estavam falando até sobre ele, o que estavam querendo condenar ele, o que estavam querendo achar alguma coisa que poderia assim o incriminar, ele realmente se calou e não teve assim o embate. Então ele entendeu que não é por aí. Sim. E eles nos mostrou tudo isso. Então nós podemos deixar toda essa nossa ignorância aqui do plano terreno, que nos faz todos os dias, às vezes, discutir em qualquer lugar. Discutir no trânsito, discutir por ter razão a alguma coisa e ter a humildade de deixar o outro falar. Porque quando o outro assume uma pauta de ira, nós temos que deixar com que ele fale para que ele extravase e nós, por nossa vez, vamos observar aquilo e vamos entender que aquilo não foi bom nem para ele nem para nós. Nós já estamos sabendo, mas ele, depois que fizer, vai entender também. Mas se houver uma reação, aí nós damos mais força para ele. E ele, às vezes, não vai conseguir pegar assim esse ensinamento naquele momento, porque ele vai achar que é exatamente como ele dirigiu ali aquele cenário. Ele dirigiu agressivamente, o outro agrediu também, e que isso pode se perpetuar, pode continuar. É a máxima. Você sabe que eu coloquei no meu desktop, né? Um papel de parede que é a imagem do Cristo, né? E é todo preto, com a imagem do Cristo bem no meio, com a frase em cima. O que Jesus faria? É só isso. Tudo preto, a imagem do Cristo, o que Jesus faria. Então, quando nós tivermos e pudermos, nós podemos fazer alguma coisa semelhante assim, para que a gente possa visualizar isso e isso começar a ficar natural para nós dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos assim quadros de outros artistas, outras coisas que também é bom, é importante, ora uma paisagem, ora um sol, uma lua, que é tudo dentro da natureza. Mas também se nós tivermos ali a imagem de Cristo e aquilo, ele já reflete já algo de bom, algo de positivo e algo de atingível. Sim. Nós queremos atingir lá, então nós vamos nos nortear por isso. Sim. Devemos buscar e isso. E não tem que ter, veja, por exemplo, né? A gente tem que ter algumas limitações, por exemplo. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e dentro do meu setting terapêutico eu não posso falar de religião, por exemplo, né? Mas, dentro da vida do paciente, o paciente fala e eu posso abordar a espiritualidade do paciente, né? A OMS me permite trabalhar isso, até porque entende-se que a fé cura, né? A fé e tudo mais. A fé raciocinada é importante para o paciente, né?
E uma das coisas que, por exemplo, os pacientes hoje, para muitos é importante eles saberem, eles querem saber qual é a minha religião, naquilo que eu acredito e tudo mais, e eu falo abertamente. E eles me perguntam, qual é a sua fé, qual é a sua religião, no que você acredita, porque eles querem se vincular ao que eu acredito, né? E eu sempre falo. E eles querem saber porque eles querem ver a pessoa humana. E nos dias de hoje, eu sempre falo, as pessoas querem o tangível, né? Elas querem o real. Então, quando você fala o que Jesus faria, é o real. E aí, muitas vezes eu escuto assim, mas aí você quer que eu faça... Eu não sou Jesus. Não, ninguém é. Porque ninguém conseguiria, na magnitude de fazer, de perdoar, de ser, da humildade, da caridade, da benevolência, né? De largar todas as riquezas e seguir o mestre igual os apóstolos fizeram. Mas a gente tenta, a cada dia, ser a imagem e a semelhança no máximo que puder. E quando fala-se nós podemos ser Jesus, Jesus ele veio com, né, um propósito e ele já estava desenvolvido e veio, se iluminou. Sim. Dentro de um processo. Então ele já estava desenvolvido. Ele veio e se iluminou dentro de um processo que era um processo passo a passo para que todos pudessem presenciar e entender que era desafiador, mas era possível. Sim. E nada mais do que o que nós passamos no nosso dia a dia. E nós vamos poder ser o Jesus do dia quando nós nos espelhamos nisso, quando nós olhamos com seriedade para isso e conseguimos ter uma atitude semelhante. Sim. Então, na hora que a gente consegue realmente parar, ver que o outro está esbravejando e você acalmar primeiro a si e depois você consegue acalmar o ambiente, então você ali pode ser o Jesus do dia. Exatamente. Porque você tem ali o seu irmão e que ele já estava num patamar diferente e nós estamos caminhando para que a gente chegue o mais próximo disso possível. Sim. Então esse trabalho é feito com essa humildade que está na lição, com esse papel todo de você, vamos dizer, imitar. E não tem outra forma de imitar, de fazer e tudo mais, se não haver discussão. E como que é essa discussão? Para se falar do Cristo, tem que se estudar o Cristo. Não tem como falar do Cristo se não conhecer o Cristo. E como se conhece o Cristo? Porque não adianta nada a gente falar, o que Cristo faria, se você não souber o que o Cristo faria. Porque não adianta nada. Muitas vezes você faz a pergunta, mas e se você não souber a resposta? Então, para você saber a resposta, você tem que estudar. E todo o desenvolvimento de tudo, ele está ligado a uma coisa só. Então, quando você fala não há desenvolvimento espiritual, Sim. não há desenvolvimento moral, se não houver, assim, o desenvolvimento intelectual. Exatamente. Então, tem que trabalhar isso e não é à toa que foi deixado para nós as Escrituras. Exatamente. Então, o Evangelho. é para nós realmente estudarmos isso, ler isso, interpretar isso e buscar ali o aprimoramento, o aperfeiçoamento do nosso entendimento. Exatamente. Então nós vamos ter que entender e não desviar.
Porque não é uma interpretação, é um entendimento. Sim. Porque cada um interpreta talvez a sua conveniência. É fácil, Mas né? o entendimento, aí sim, Sim. nós vamos ter que chegar nele e entender exatamente o que ele nos passou, e nós só vamos saber quando nós entendemos, quando nós demos a resposta a cada questão, que é exatamente praticar. Praticar. Exatamente. Quando nós praticamos, aí nós dizemos para Deus, exatamente, eu entendi essa lição. E a lição, como que é? Estudar o Evangelho. Fazer suas orações diariamente. Instituir o culto do Evangelho do lar. Então, Tudo isso é um apoio. é a base do entendimento, é a base da reforma íntima. É um apoio moral que você vai receber, é um apoio espiritual, é um apoio assim de luz para você conseguir ir fazendo cada coisa, cada passo que foi lido aqui e que tem ali a explicação de tópico a tópico. Todas essas nós vamos passar por elas, mas se nós nos fortalecermos para que a gente possa cumprir todo esse cronograma, nós vamos assim passar com mais paz, com mais paciência, com mais tranquilidade, e nós não vamos desviar o nosso olhar para aquele que deixou de fazer ou não está fazendo, tanto porque não quer ou porque realmente não entendeu, ou nós desviarmos nosso olhar para querermos estar dentro das coisas físicas, em primeiro lugar, ou queremos apontar a alguém. Sim. Então nós não estamos dentro disso para apontar ninguém, nós estamos para que a gente possa exatamente pegar aqueles que estão trabalhando, realizando, e nós vamos ali seguir o mesmo caminho e vamos fazendo também e tendo as nossas tendências assim colocadas em práticas, que são as boas tendências que viemos, os nossos bons ensinamentos que recebemos quando chegamos aqui, e realmente toda a iluminação que é dado para nós, para que a gente complete o nosso ciclo aqui. E aí, quando esse ciclo estiver assim chegando ao fim, né, que é o fim dessa encarnação, nós vamos estar com uma bagagem muito boa, nós vamos estar assim com uma tranquilidade. Nós vamos estar tranquilo porque conseguimos nos aproximar ao máximo daquilo que deveríamos dentro da proposta que nos foi dado e dentro da proposta que nos foi aceito. Porque nós aceitamos vir aqui para realmente realizar tudo isso, nos aprimorarmos moralmente, nos aprimorarmos como seres humanos, para que nós possamos passar essa experiência para o nosso espírito. Se eu aqui em carne, com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, por quê? Porque se eu fizer um corte aqui na minha carne, eu sei que vai doer, eu sei que vai sangrar. Então, eu tenho as limitações do corpo e eu sei que o outro tem também. Eu tenho as minhas fraquezas, mas eu sei que o outro tem também. Então, se eu me tornar um ser humano melhor, eu não vou fazer isso, um corte na minha própria carne, e nem vou querer que o outro faça na dele, ou que eu mesmo provoque isso nele. Então, eu vou querer que ele realmente venha e esteja comigo nessa caminhada, elevando, trazendo assim ele, talvez até acima daquilo que eu esteja fazendo. Porque tem uma máxima que as pessoas dizem, né? Ele quer o outro bem, mas não melhor do que ele. Mas por que não? Porque se ele tiver melhor do que eu tenho até um apoio
para mim ir além, porque poderia que eu talvez não chegaria aonde ele chegou, e eu consegui assim, talvez através desses passos largos que eu ajudei ele também a subir. Então, esses degraus vão ser assim, para todos, todos vamos ter que subir, mas com essa consciência da nossa melhora como seres humanos aqui, enquanto estamos em carne, aquilo que os nossos olhos podem ver e que talvez possa nos trair, querendo que a gente traga para si tudo aquilo que não é real, porque isso tudo ele acaba, ele fica aqui e ele deixa de existir, e tem muitas coisas que deixam de existir até durante o período que estamos aqui. Imagina depois que a gente já não tiver mais aqui, e tendo a certeza que não vamos levar nada. Então, vamos levar aquilo que conseguimos através do nosso intelectual, do nosso aprimoramento moral e o nosso aprimoramento espiritual. Aí nós vamos conseguir fazer todas essas outras coisas com maestria. Nós vamos respeitar o próximo, nós vamos amar, nós vamos ter paciência, nós não vamos mais nos irritar, porque já adquirimos exatamente tudo aquilo que viemos buscar, que é a paz de espírito. O nosso espírito não está mais incomodado, querendo buscar assim o aprendizado, porque nós já aprendemos. Porque o nosso espírito ele fica incomodado enquanto ele não tem o aprendizado. Por isso que nós viemos aqui. E ele fica incomodado, ele fica angustiado. Então, à medida que você vai aprendendo, que você vai conseguindo dar os passos no rumo da iluminação, no rumo da sua melhora em todos esses sentidos que eu acabei de dizer, o espírito vai se acalmando. E você automaticamente também, enquanto estiver em carne, vai recebendo assim esse refresco desse espírito que está sendo saciado com aquilo que ele precisa e que você se comprometeu em ajudar, em levar isso para ele. Ora, nesse corpo, como esse irmão que está aqui. Então, muito obrigado. Hoje, nós falamos desses tópicos que faltou da semana passada. Terminamos com esse aprimoramento moral, a importância de fazer o evangelho em casa, a importância de nos desenvolvermos intelectualmente para que todas as outras coisas venham junto com tudo aquilo que você passa a conhecer e deixa realmente de desconhecer e não fazer. Você passa a conhecer e começa a fazer, começa a praticar, e a vida vai mudando e as coisas vão acontecendo. Então, a semana que vem nós vamos entrar no outro tópico, que é a parte do sofrimento, e vamos também trazer luz ali dentro daquela parte aonde pode ajudar cada um de nós. Vamos fazer a nossa oração final para agradecer simplesmente a espiritualidade maior, agradecer a Deus, agradecer os nossos irmãos, nossos mentores, por nos dar essa oportunidade, por nós conseguirmos ser assim os intermediários entre o plano material e o plano espiritual, trazer essas informações, trazer essas explicações, e como foi dito, não é uma interpretação, é você entender e transmitir esse entendimento, mas a prática é de cada um. Esse entendimento ele pode até chegar, mas a prática
você vai ter que fazer. Então, talvez quando nós vemos aí e seguimos algumas outras coisas, talvez nós podemos seguir alguém que interpretou e passou para frente. Então, aqui nós simplesmente estamos entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e Cristo, ele deixou para que ele fosse o exemplo para nós. Só isso. Não tem mais mistério nenhum, não tem mais nada que possa assim interferir. E ele já deixou: eu sou a luz, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, através do quê? De tudo que ele ensinou. Ele ensinou a paciência, a humildade, né, a benevolência, a caridade. Então, nós estamos repletos de tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Agradecendo, e vamos fazer assim o encerramento com as palavras que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, e graças a Deus, e graças a Deus. É isso aí. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado aí pela sua colaboração, pela sua participação. É sempre um prazer. Vamos trabalhando juntos para que a gente cada dia possa sair com um passo a mais. Exatamente. Às 22 horas nós temos o programa Sintonia Diária com Deus, um programa de mensagens e orações. Na sexta-feira nós temos o programa Conversas da Alma. Vai ser um programa especial contando a história do Centro Espírita Cristão. Não perca. É uma série de programas comemorando os 45 anos da nossa casa. E é isso. Na segunda-feira nos vemos então no Evangelho no Mundo. Até mais. É isso aí. Segunda-feira estamos juntos novamente. Quarta-feira e todos os outros dias aí estamos juntos em sintonia. Vamos sempre sintonizando. Quando vocês tiverem aí alguma coisa que possa talvez estar incomodando, se sentindo de uma forma desconfortável, faça uma oração, direcione o seu pensamento à Casa Espírita Cristão e que o socorro chegará, você ficará melhor e todos os outros que estão assim à sua volta também, tanto faz material ou espiritual. Uma boa semana. Até mais. Fiquem com Deus.